Senhores, esse vídeo é sobre os extraterrestres, número 7. E vamos falar qual a ligação dos Dogons, Dogons e os extraterrestres. Esse é o número 7, vídeo 714. Esse povo, ele foi descoberto no ano de 1933. Por esse pessoal, exploradores de lugares, antropólogos, né? Aí descobriram essa tribo aí dos Dogons e ficaram muito surpresos pelos conhecimentos deles, uma vez que viveram sempre isolados ali. Eles são, deixa eu ver aqui, Mali. Eles são da região de Mali. Mali. Acho que está muito clarinho. Peraí. Então, eles vivem ali nessa região de Mali, que fica na África Central, né? Deixa eu ver aqui, para confirmar aqui. Central não, ficam na África Ocidental, né? No Planalto Central da África Ocidental. Localizado essa região em Mali. Então, aí, né, começaram, com o tempo de estudar a língua deles, entender, conversaram com esse povo para saber como é que eles tinham tido tanto conhecimento que eles têm de conhecimento de astrologia e cosmologia. Então, eles falavam, eles são pessoas que não têm escrita, é só oral. Então, eles, há milhares de anos, vêm passando esse conhecimento uns aos outros, que eles adquiriram esse conhecimento todo sobre astronomia de um povo que desceu do céu, dos céus, que eles falam, dos céus. Esses seres extraterrestres, eles tinham a pele esverdeada e os pelos do rosto, a barba, né, verde. E eles vieram do planeta Pótolo. Pótolo. São duas palavras, né? Pótolo. Esse Pótolo, esse planeta, é o que nós aqui chamamos de Sirius B. Então, esses seres com a pele esverdeada, com pelo verde no rosto, vieram de Sirius B. Está havendo sincronização com o estudo da flor da vida, mas tem um nome antes é um estudo em que fala da geometria sagrada,
fala das vidas, né, e também extraterrestres, lógico. Então, houve, há muitos anos atrás, um povo. Veja bem, aqui vieram vários grupos de seres extraterrestres de lugares, de planetas diferentes. Bom, então eu vou falar de um que veio. Que lá na Flor da Vida, no livro da Flor da Vida, fala de um povo que veio e que fez, que muitos chamam de Anunnakis, que fez vidas aqui. Fizeram os escravos para colher ouro. Os Anunnakis fizeram, né? Não sei se está falando do mesmo povo, porque vai mudando a nomenclatura, vai mudando os nomes, não sei. Mas ali, no livro da Flor da Vida, também fala do povo de Sírios, que vieram aqui também para trabalhar. Eles foram para dentro da pirâmide lá de Gizé e para fazer também seres. Só que ele não fala que foram feitos geneticamente como fala que na África foi. Foram, quem sabe se esses dogons, quem sabe se eles são descendentes dos antigos seres que fizeram, que eram escravos, né, deles para trabalhar nas minas de ouro. Quem sabe? Então, houve realmente uma criação ali na África. No lugar chamado, mais ou menos esse nome, Goldenlândia. Eu já fiz até um vídeo, está aí no meu canal, Goldenlândia, mais ou menos isso, né? Que, com o passar dos anos, milhares de anos, ele afundou, né? Teve um problema aqui na Terra, como sempre há de ciclos em ciclos, e afundou. A Goldenlândia afundou e veio, submergiu a Lemúria. E esses seres foram, os que salvaram foram para a Lemúria. E eles evoluíram muito lá em Goldenlândia. Quando os abandonaram para lá, foram embora, extraterrestres foram embora, alguns ficaram presos aqui, outros foram embora, e eles ficaram sozinhos lá, sem ninguém os dominar. Então eles conseguiram evoluir porque eles, né, tinham o gene, eu tenho o gene extraterrestre. E esses dogons, eles também se acham filhos das estrelas, né? Mas eles dizem que aprenderam através desses seres. Os dogons, eles denominam Deus da seguinte maneira. Eles têm muitos ritos religiosos, eles são muito dedicados à religião. Agora eles têm umas danças que usam máscaras, mas máscaras também muito, muito, muito feias, né? Então o Deus, para eles, tem esse nome aqui, ó. Ama com 2 M's. A-M-M-A. Ama. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele tem o culto das máscaras, né? Então eles conhecem o sistema solar, a Via Láctea, com a estrutura espiralada. Essa estrutura espiralada se fala muito no estudo da ligação, né, das energias. Então, a Via Láctea. Então, vamos lá colocar aqui a galáxia para a gente. A Via Láctea é aqui, né? Esse espaço de planetas.
onde tem as estrelas. Então, temos as estrelas, está tudo ligado. Quando há uma ligação, por exemplo, um planeta tem ligação com outro planeta. Então tem aqueles fios finíssimos de energia, né? Então, nessas ligações há pontos, onde daqui tem outra ligação. E aqui se forma uma espiral. É o que ele fala aqui, estrutura espiralada. E também, em algumas figuras a gente vê a galáxia assim, né? Espiralada também. A pirâmide de Gizé, ela está ligada em vários pontos aqui da Terra, inclusive ela está ligada lá na Ilha de Páscoa. Então, há fios que nós não vemos, ligada lá com aquelas imagens, né? Então, e quando chega aqui, há uma espiral. E todas a rede, na rede magnética da Terra, que tem formas geométricas, em cada forma, a ligação da forma geométrica, sempre uma espiral. É um condutor, né, de energia, e etc, etc. Eles têm conhecimento sobre a lua de Júpiter, sobre os anéis de Saturno, sobre Vênus e outros. Como é que eles iam saber disso tudo lá metidos lá num pedaço lá de floresta, né, em Mali, né? Eles chamam esses seres que vieram do céu, das estrelas, nomos. Foi o que eu entendi, nomos. É possível que a língua deles, desses dogons, seja a mesma língua desses extraterrestres, nomos, que vieram lá de Sírios. Nós hoje chamamos, fulano é de Sírios, né? Mas naquela ocasião tinham esse nome aqui na Terra, ou eles disseram que esse era o nome deles, ou na língua falada, porque não é escrita a língua desse povo. Então, senhores, essa é mais uma prova, né? É mais uma prova de extraterrestre que muita gente não acredita. Como é que eles, uns seres que ficam dançando aquelas danças ainda primitivas, né? Indígenas, e eles são escuros. A pele deles não tem nada verde, não. Eles são escuros. É raça negra, né? E eu acho que é mais provável eles serem descendentes dos que foram criados aqui. Como todos nós aqui, nós temos gene de extraterrestre. Seja lá de uma raça ou de outra, tem. E muitos têm cérebro reptiliano. Então, quando eles dizem que são das estrelas, também não está muito errado, né? São híbridos, né? Eles são híbridos, porque tem gene misturado, né? Porque os seres que fizeram aqui, até para que eles pudessem evoluir também, um outro grupo trabalhou com a genética para fazer humanos, para que
os seres primitivos daqui pudessem evoluir mais rápido. Então, o humano, vamos dizer, o humano era feito um primata, né? Um símio. Ele era um símio. Então eles misturaram, né? Aí os Anunnakis misturaram o gen com deles para nós evoluirmos. Chega no fim, todos nós temos gen extraterrestre. E outros vieram diretos de planetas e são extraterrestres, mas não são puros. Houve sempre uma mistura durante milhares, bilhões, trilhões de anos, né? Uma raça misturada com outras experiências que os extraterrestres fazem, né? Para melhorar, né? Para melhorar e tal, eles sempre fazem experiências. Mas, porque o que o Pai, Mãe, Criador cria assim? Primeiro, ele cria um planeta e os extraterrestres que têm já conhecimento também fazem planetas e fazem vidas, né? Pronto. Bom, mas vamos tirar os extraterrestres para lá. Então, eles afirmam que o Criador existe. Então, o planeta é criado. Então, primeiro o Criador cria o planeta, depois cria dentro do planeta, né? Aquele bolorzinho que dá na água que começa a vegetação ali, porque foi feita a água. Na Bíblia tem um negócio lá escrito assim: e Deus pairava ou andava lá nas águas. Isso quer dizer que da água foi criado algo. Porque nós aqui fomos criados das águas. Em outros planetas, outros seres são criados de outra maneira. Eles dizem, os extraterrestres, que as vidas podem ser criadas de maneiras diferentes. Aqui foi a água, por isso que nós temos que beber muita água. Então, aqui na Terra foi assim, né? Então, veio aquele caldo das partículas do Criador que se chocavam e, devido à temperatura mais alta, já esfriava quando voltava e foi formando a superfície. E a Terra é redonda, hein, gente? A Terra é redonda. Os Dogons já sabiam que a Terra era redonda. Então tem aí uns palhaços aí querendo incutir nas pessoas que a Terra é plana, né? Bom, então aí forma-se o primeiro ser vivo, que é uma alga. Daí vai se formando outras coisas. Aí demora milhares de anos. Aí depois a vegetação, milhares de anos. Depois começa os animais, milhares de anos para se formar animais. Depois dos animais forma-se os elementais, demora milhares de anos. Depois já é o outro plano da vida, que é o humano, que é quando o elemental ele se autotransforma em futuro humano, que ainda é um símio, anda todo assim, parece, não fala, fica grunhindo, né? E aí vai evoluindo. Então, o que os extraterrestres fazem? Quando tem esses planetas primitivos, como é esse aqui, então eles vão lá para que a evolução seja mais rápida. Senão vai demorar aí bilhões de anos. Então eles ajudam. E outros exploram depois a gente, né? Pois é. Existe o mal e o bem no universo. Então, é assim. A gente custa para aceitar, né? Quem está do lado do bem custa para aceitar. Mas a vida é assim. Vocês veem nos animais, uma ninhada de animal, uma ninhada de gato. Uns são bons, outros são maus, arranham a gente, pega o outro gato, briga com o outro gato. Já viram briga de gato como é terrível? E a gente não consegue afastar, não. Tem que jogar água, aí joga um bocado assim de água que aí espanta. Mas você não consegue, se você chegar lá perto, ele é capaz até de avançar em você, nem pode, nem pense. É só jogar água.
Mas jogar água não é um balde d'água, é um pouco de água que é, porque o peso da água pode machucar o bicho, né? Pode cair no olho, cegar o bicho. Então, a fúria, né, de alguns animais quando lutam entre eles. E todos nós temos o nosso lado bom e o nosso lado ruim. E a gente tem que batalhar para ficar só no lado bom, para evoluir. Porque senão ficamos reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Tem gente aqui encarnada que já tem milhares e milhares de reencarnações e vai ter que continuar. E fica assim. Então, se a pessoa quer chegar a um grau muito evoluído, a um grau, vamos dizer, igual ao Cristo, ao Jesus Cristo, que já tem um corpo átmico, então você tem que fazer esforço para evoluir. E a semente é o amor incondicional, não tem outra. Outra maneira de evoluir é desenvolver o amor, um amor incondicional, que é uma semente, onde nesta semente ela tem a compaixão, a tolerância, a paciência, a compreensão. Que mais? Memória. Tem outras. A determinação, quando você determina, né? Vou seguir, né? Não é uma questão de ter religião ou não ter religião. Você pode não ter religião e evoluir. Outro é muito religioso, não falta a missa, todo domingo está lá na missa, e reza em casa, e medita e tal, mas não tem amor. É uma pessoa que fala mal dos outros, está sempre aborrecido, reclama da vida. É uma pessoa que bebe e vai dirigir bêbado, né? É uma pessoa que faz com que, lá no emprego, por exemplo, faz com que fiquem contra aquela pessoa que é boa, porque ele quer subir na vida e consegue, né? Consegue às vezes, né? Consegue porque as pessoas acreditam mais na fofoca do que na verdade. Isso aí é incrível, isso. É impressionante. Então, a única maneira da gente futuramente estar num planeta muito desenvolvido, e os habitantes desse planeta nós chamamos aqui de extraterrestres, para a gente conviver com eles, que são muito inteligentes e seguem o Pai, Mãe, Criador primordial no reto, no amor, na tolerância. Então, façam por isso, porque nenhum extraterrestre que irá salvar as pessoas que merecem quando vier a tal catástrofe, nenhum extraterrestre vai pegar aqueles que não fizeram esforço para evoluir, que querem evoluir, são sinceros, eles não vão pegar e levar lá para um bom lugar, não. Eles vão novamente habitar planetas primitivos e alguns vão para corpos de símios. Então, tá aí, quem quiser subir espiritualmente na vida, tem que fazer esforço. E não é só estar ouvindo, fulano está sempre, todo dia ouve aqueles vídeos sobre espiritualidade, do Pedro Augusto, do Rissalto, da Teresa, são lindos, mas só ouve, não bota em prática e aí não adianta nada. Tendo oportunidade, aparecendo oportunidade, coloca em prática. E dentro de casa mesmo, né? Com a família, pode colocar em prática. Você pode estar com um membro da família que implique muito com você e você fica com raiva. Não pode ficar com raiva, seja tolerante, aguente firme.
Se começar a ficar com raiva, aí vai lá pro umbral, né? Porque você gerou uma energia. Para recordar a gente, nós somos co-criadores. Para quem já sabe, mas esquece, nós somos co-criadores. Nós temos o Criador dentro de nós, a partículazinha. É feito um ovoide, um ovinho, sim. Ela fica dentro de nós, mesmo quando a gente perde o corpo físico. Mesmo quando os seres perdem perispírito, duplo astral, perispírito, etc, etc. E aí ele vira um espírito ovoide, perde tudo, não tem mais, não tem como se locomover. Ele vira um ovoide, ele não tem como se locomover. Porque quando a pessoa falece, ela fica com o corpo verdadeiro e pode se locomover lá para onde ela vai, né? Eu já vi um espírito, é assim, não sei se todos eu vi um assim, ó, andar assim, ele não andava nem para frente nem para trás, era assim de lado, de lado. De lado, depois some. Então, quando perde tudo, todos os corpos, 7 corpos, então ele vira um ovoide, um espírito ovoide. E a partícula, então ele é um ovoide mesmo, ó. Ele vira assim. Mas essa partícula que pulsa, que tem luz do Criador, que é o próprio Criador, porque é a centelha do Criador, um pedacinho do Criador, é um fractal do Criador, ela está dentro desse, está aqui. Só que, nesse caso, a partícula não tem luz. Ela fica totalmente apagada, porque ele chegou a ficar assim. E nós, que estamos voltados para o Pai, Mãe, Criador primordial, que nós gostamos de saber das coisas espirituais, nos esforçamos para fazer boas ações, né? Já disse, não precisa frequentar a igreja nem religião nenhuma. Então, essa partícula que está apagada nesse ser, que é um espírito ovoide, perdeu já parte do mental, né? Porque já tá ruim, vai ser usado pelos magos negros. Essa partícula, ela está aqui dentro da gente, está pulsando. Quanto mais a pessoa conseguir evoluir no amor incondicional, ela pulsa, pulsa, pulsa mais, pulsa e pulsa e pulsa. Tudo pulsa, toda a luz pulsa no universo. O Sol, tive a oportunidade de ver o Sol, faz isso também. Ele faz esse movimento, ó. E quando ele faz esse movimento, ele está jogando também as partículas dele ali, né, no espaço. Ele faz isso. Vê a luz dele? Ele pulsa. Porque o Criador está nele também. E ele está aqui dentro de nós. Tá? Uma médium foi levada lá a um lugar, vamos chamar de umbral, né? Lá perto do núcleo da Terra. Milhões de ovoides. E ligados, os magos negros ligam uns aos outros. Eles ligam um ao outro. Fica tudo ligado um ao outro. Para que eles tenham a mente tudo igual. E eles aí preparam um deles e tal, para depois colocar nos seres nos seres que têm afinidade com eles. Então, para fazer mal aos da luz, né, eles colocam esses seres aí. Então, essa médium foi levada no verdadeiro corpo, né, em desdobramento, foi levada lá pelo mentor, ela e outros, foi levada lá para ver. E muitos ainda têm a consciência bem aflorada e ficam chorando, ficam pedindo pelo amor de Deus, mas eles têm que se arrepender para poder serem salvos, né?
tem que se arrepender do que fizeram, né? Então, o mentor dela disse, coloque a mão dentro dele, porque isso aqui é uma estrutura, pense na gelatina durinha da geladeira, está lá na geladeira, não está durinha? Você se enfiar assim a mão, o dedo não entra? Então, é de uma matéria assim, gelatinosa. Aí ela colocou a mão lá dentro. Quando ela colocou a mão lá dentro, quando ela tirou a mão, a médium trouxe isso, pequenininho. E aí o mentor disse para ela, isso que ficou na mão dela, isso é Deus. Bom, depois ela teve que colocar de novo lá, né? Isso é Deus. É eterno, não morre. E essa estrutura está aqui, também não morre, ela pode ficar bilhões de anos assim. Eu acho que não morre. Fica bilhões. Agora, caso diz que é muito raro em que eles têm que ser resetados, né? Tem que ser resetada, a mente tem que sair. Então vai ser um ser novo, aquele desaparece, no meu entender. E há casos em que, então, vai para o todo. Ora, o que vai para o todo é a partícula do Criador, né? Então, esse ser não existe mais. Ele vai para lá, pelo meu entender. Ele vai para lá no todo e depois vai ser um novo ser. Aquela personalidade que ele tinha, aquela maneira de não vai existir mais. Ele não, é um ser que não vai existir. No meu entendimento, pelo que eu entendi, do que eu ouvi das novas informações que está vindo, foi o que eu entendi. Eu costumo até entender bem, né? Bom, senhores, então fiquem na paz, é isso aí. Olha, eu acho que não tenho mais sobre índios que falam. Tem uma coisa, o falecido Ubiatã Upadian, quem conheceu aí, né, ele falava que os índios são descendentes dos pleiadianos. Os pleiadianos naquela época também deveriam ter outro nome. Eles se dizem pleiadianos porque moram lá na constelação de Pleiade. Mas eu não sei que índios seria esses daqui da América do Sul, dos índios Alvorada. Ele não falou assim, ele falou assim, os índios em geral, mas não sei se seria só um grupo, né? Se seria só um grupo. Porque esses de Dogons, você vê, falam de sírios, então esses não são. E depois eles são escuros, porque o índio é amarelo, né? O índio é amarelado, né? Bom, então eu fico por aqui. Não, quer dizer, o que eu estava dizendo, assim. Então me parece, eu não tenho mais conhecimento sobre índios e extraterrestres, só tem esses três aí. Agora vou fazer outras coisas, começar a falar um pouco, né? Daquelas pesquisas que eu fiz anteriormente sobre arturianos, sobre pleiadianos, sobre outros e outras coisas, né, que foram surgindo, sobre naves, chips. Os chips, eles são feitos pelo mago negro ou reptilianos da Ana-Luz ou draconianos da Ana-Luz. Então, tanto pelos seres do espaço como os magos negros que foram
Ah, posso falar um pouco da Lilith, né, draconiana, dos 7. Eu acho que eu vou fazer o vídeo também falando dos que foram resgatados, né, dos draconianos, que eu não sei se dragão são os mesmos seres. Eles falam os dragões. Nós costumamos falar draconianos, eu não sei se são os mesmos, ou se é o outro, né? Bem, então vou terminar. Paz e luz para vocês. E vamos em frente, né?